Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que já se fala bastante, né? Essa questão do quantas vezes devo perdoar o meu próximo. Mas eu fui atrás de fazer uma pesquisa um pouco maior, né? A respeito dessa questão do perdão, da resposta de Jesus a Nicodemos. Quem lembra dessa resposta quando Nicodemos e Tiago Menor viram para Jesus e falam: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Quanto? 70 vezes 7, exatamente. Então eu fui fazer uma pesquisinha, da onde que saiu esse número, né? E por que 7? Todo mundo fala que 7 é número cabalístico, né? Bom, vamos lá então conversar um pouquinho, e eu fui descobrir que isso tudo começa, deixa eu ver aqui, na Gênesis da Bíblia, no Velho Testamento. Não é a Gênesis do Kardec, tá? Que aqui a gente é espírita, todo mundo já vai pensar no livro, a Gênesis não é, tá? A Bíblia é dividida em vários livros, né? Nós vamos falar de Bíblia mesmo hoje aqui. E o primeiro livro é a Gênesis, que é o começo de toda a história da humanidade, segundo a Bíblia. E assim, também o início, nós dividimos a Bíblia normalmente em Novo Testamento, que é após Jesus, Velho Testamento, tudo que é antes de Jesus, tá bem? Então, se a gente for lá no Velho Testamento, e está escrito lá na Bíblia assim: depois que Adão e Eva, né, foram expulsos do paraíso por causa daquela danada da serpente, por causa da maçã, enfim, né? Tiveram os filhos, e aí aconteceu um fato que Caim, por ciúme, por inveja, por egoísmo, acaba matando o próprio irmão, né? E aí Deus expulsa Caim daí da região onde eles estavam, né? Porque embora eles não estivessem mais no paraíso, eles tinham uma região onde tinha plantação, onde tinha colheita, eles não passavam nenhum problema. E diz a Bíblia no Velho Testamento que então Caim é expulso. E quando ele é expulso, Caim mesmo se sente muito mal com o que ele tinha feito. Parece que cai, né? Ele caiu em si. E ele fala para Deus, isso escrito na Bíblia, que o peso que ele carregava pela morte do irmão era tão grande que ele tinha certeza absoluta que o primeiro homem que o encontrasse iria matá-lo. E, escrito lá na Bíblia, que Deus fala para ele que aquele que vingasse o irmão, né? Esse vingasse em Caim, que fosse punido 7 vezes. E diz que Deus marca Caim para que ele não fosse punido, então. Que aquele que punisse Caim fosse então vingado 7 vezes. E aí a gente vai enxergar na Bíblia o quê? Toda uma proposta de culpa e vingança. Vamos continuar. Caim conhece uma moça, se casa, tem filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E aí nós vamos ver assim, ó, está lá na Bíblia. Caim gerou Enoque, que gerou Irade, que gerou Meujael, que gerou Metusael, que gerou Lameque. Vamos parar nesse. 6 gerações depois, nasce um cara, está lá na Bíblia, chamado Lameque, que diz que continua a proposta de Caim, sendo uma pessoa da pá virada. Diz que o Lameque não era um pavor se cheirasse. E o que acontece? Se Caim havia matado uma pessoa, Lameque mata 2, né? Então, olha, da linhagem piedosa de Caim, Lameque, descendente de Caim, foi devasso e violento, se tornando o primeiro bígamo da humanidade. Olha só que beleza de pessoa, né? E ao mesmo tempo assassinou 2 pessoas, sendo o maior símbolo de depravação moral da época. Só que, diz a Bíblia do Velho Testamento, que uma hora Deus vira para Lameque e também o expulsa. E Lameque se sente tão culpado,
tão culpado que ele fala que no caso dele, ele não deveria ser punido. Opa! Posso falar? Está muito alto. Aí o povo lá embaixo já pulou. Está todo mundo em oração para dar o passo, já deram um pulo. Que ele não poderia ser punido só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Achamos da onde Jesus tirou essa frase. Então o Velho Testamento ele fala de punição e vingança 70 vezes 7 vezes. Só que a gente vai lembrar que a Bíblia foi escrita por homens. Né? E na época aqui, estes homens pensavam muito na questão da vingança. Agora, vocês estão me escutando? Eu falo bem alto agora, não tem problema, nem sem microfone até, tudo bem. Essa é a minha herança italiana, né? Parece que a gente está falando sempre do lado de Cachoeira, mas está tudo bem. Bom, vamos continuar então a nossa palestra aqui. E aí, depois de muitos anos, centenas de anos, e que é dessa geração também, que está lá escrito na Bíblia, que depois vem Moisés, etc, etc, e Jesus vem dessa mesma corrente, aparece Jesus falando que não tinha nada a ver com vingar 70 vezes 7. Que em momento algum o nosso Deus, que é um Pai de amor, ele poderia vingar qualquer criatura que fosse. Que na verdade o que está escrito de vingança e de culpa no Velho Testamento foi escrito pelos homens. E ele vinha então corrigir que os 70 vezes 7 não deveria ser vingança, deveria ser perdão. Porque até então a gente se regia por uma lei usada anterior a Moisés, que veio dessa época também, que era a dita cuja da lei de Talião. Quem lembra dela? Não? Olho por olho. Olha, ela está sabendo tudo. Parabéns, viu? Estou vendo que você está respondendo. Olho por olho, dente por dente. Né? E Moisés, muitas vezes, ele fazia uso disso. Né? E a gente sempre fala, mas é porque Moisés, coitado, ele dirigia o povo embrutecido, nós, né? A gente era triste, então tinha que botar o negócio lá, né, brabo mesmo, senão a gente não se emendava. Enfim, e aí nós vamos lá no livro A Boa Nova de Humberto de Campos, onde tem toda essa explicação, e onde ele fala que nós, na verdade, pegamos da Bíblia, né, um ponto dessa questão da vingança, do olho por olho, do dente por dente. E Jesus veio trazendo uma outra ideia, que não era 70 vezes 7 de vingança, mas 70 vezes 7 de perdão. E que a humanidade deveria ter entendido. Nós entendemos? Não, né? Inclusive, a lei de Talião ainda é aplicada no mundo, né? Nem vou falar que é só no Oriente, mas no Oriente que a gente sabe é. Né? Então, se você fere alguém, a pessoa tem o direito de te ferir e assim vai, e assim por diante. Mas nas quebradas por aqui, talvez a coisa não seja tão diferente. Né? E aí, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, passa desde essa época do Velho Testamento. Nós estamos falando de Caim, que é bem anterior a Moisés. Passa por Lameque, passa por Moisés. Jesus tenta consertar a situação e explica que a história não é bem assim, mas parece que a gente está preso lá atrás. No Espiritismo, a gente usa o olho por olho, dente por dente? Não? Não? Quando bem entendido, talvez não. Quando não tão bem entendido, como é que fica a lei de causa e efeito? E se você matar uma pessoa com um tiro na próxima encarnação, você vai morrer com um tiro, com certeza. E o fulano, essa encarnação está passando por problemas com dinheiro, coitado, a vida inteira, mas também na encarnação passada que ele fez.
judiou de quem não tinha, ou esbanjou. Ai, o coitado, olha, nessa encarnação ele tem um problema, uma deficiência mental, de sei lá que grau. É lógico, na encarnação passada ele foi muito inteligente, usou mal a inteligência. Gente, pelo amor de Deus, não é o olho por olho, dente por dente, presta atenção. As coisas não são bem assim. Não é tão simples, a lei divina não é assim tão simples como a gente faz com uma brincadeira de criança. Se um bate aqui, toma ali e vice-versa. Nosso Pai maior, que é um Pai de bondade, de misericórdia, tem uma mentalidade muito mais ampliada do que a nossa, compreendendo perfeitamente as nossas dificuldades, as nossas limitações e principalmente enxergando quem nós somos e o germe que nós temos como capacidade aqui dentro de crescimento e de prosperidade em tudo na vida. Então, assim, muito cuidado, porque nós temos uma tendência ainda hoje nas casas espíritas de fazer o olho por olho, dente por dente. Eu cheguei a escutar. Ah, o fulano está lá na rua? Ah, mas é porque na encarnação passada ele deve ter abandonado família, tudo isso. É por isso que hoje ele é pessoa em situação de rua. Fácil assim, né? Eu me eximo até da necessidade de ajudar o outro. Ah, não precisa ajudar. Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Ou olho por olho, dente por dente, ainda hoje. Né? Eu gosto sempre de pegar como exemplo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes era uma criatura de uma mediunidade tamanha que quando chegava um paciente para que ele pudesse receitar e examinar, ele conseguia enxergar o passado dessa pessoa, por que ela tinha aquela doença, ele via a aura da criatura, via lá tudo que eram os corpos todos, e mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele ia às lágrimas com a dor do outro. Porque é indiferente se eu fiz ou deixei de fazer, o meu sofrimento de agora dói agora. E Deus, nosso Pai maior, nos entende agora e nos ama perfeitamente, mesmo com tudo que aconteceu lá no passado ou não. Mas nós já vamos falar disso já. Olha o que Gandhi falou, gente, a respeito da lei de Talião, que ainda é muito usada no Oriente. Olha que coisa genial. Olho por olho e o mundo acabará cego. E é verdade. Porque se nós pensarmos na lei de Talião, até sendo aplicada no Espiritismo, que eu falei para vocês, que é falta de estudo, mas até dessa forma, não vai sobrar ninguém. Porque toda vez que alguém me causa algum mal, essa pessoa também vai precisar sofrer um mal. E como é que fica a situação? Quer dizer, nós passamos a ser um gerador constante do mal no planeta e essa roda não acaba nunca. Parece que é aquela história, né? Está até no Evangelho, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que causar o escândalo. Gente, estamos às portas do mundo de regeneração, acabou isso. Nós temos que entender que não é mais necessário o sofrimento como forma de aprendizado. Ah, mas no passado, o passado passou. E aí, como grande gerador dessa virada de página na nossa vida, nós vamos iniciar o processo do perdão. Por quê? Porque se eu não romper nunca com essa roda de que se me fizer eu tenho que fazer, ou se não fazer nessa encarnação vai fazer na outra, e aí vai pagar, e aí tem provas, e aí tem expiações, uma hora isso tem que acabar. E como que acaba? A hora que a gente passa a se focar no amor de Deus com a gente. E no amor imenso que Jesus veio para nos ensinar. E a gente saia daquele processo onde, eu já escutei tantas vezes isso, né? Ou a gente vai para frente pelo amor ou pela dor.
Mas 99,9% das pessoas vão pela dor. Será que a gente precisa continuar seguindo pela dor? Sendo que o amor ele é capaz de ensinar trocentas vezes mais do que qualquer dor. Observe Jesus, que passou há 2000 anos atrás pelo amor e continua vivo até hoje. Porque o amor ele é capaz de ensinar muito mais do que qualquer forma de dor. Então, quando se fala de perdoar 70 vezes 7, por onde a gente começa este processo? Entendendo que existe uma diferença imensa entre a dita cuja da lei de Italião e a lei de perdão de Jesus. Jesus falava que se alguém te fizer alguma coisa, não é para você revidar, é para você perdoar. Ai, mas é muito difícil. É quando a gente não entende o processo. Vamos tentar ver se hoje a gente consegue clarear a situação. Qual é a dificuldade maior da gente perdoar alguém? Porque normalmente, quando a gente fala em perdoar 70 vezes, 7 vezes, nós sempre nos colocamos no lugar daquele que vai perdoar. Sendo que nós esquecemos que somos todos criaturas falhas, senão não estava aqui no planeta. Se você é uma criatura que não falha, pede para sair. Você foi entregue pela cegonha no lugar errado. Tá todo mundo encarnado aqui no planeta Terra, somos todos cheios de falha. Então, a gente precisa começar a enxergar que quando se fala em perdoar 70 vezes, 7 vezes, não é só o ato de perdoar o outro, mas a necessidade que nós temos também de receber o perdão. Você já pensou nisso? Quantas vezes, quantas 70 vezes, 7 vezes, talvez você já tenha se colocado na situação de necessidade de receber o perdão? Né? E aí a gente começa a entender como seria tão mais fácil viver se uns desse uma lambuja para os outros o tempo inteiro. Se a gente se desse um desconto. Ai, mas é muito difícil perdoar o que o outro fez. Então a gente começa assim, entendendo que até mesmo lá atrás no Velho Testamento, qual é o primeiro mandamento? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois destes dois vem: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, piriri e pororó. Gente, o primeiro é amor. O amor está acima de qualquer outra necessidade básica de convivência para que nós nos tornemos pessoas melhores. Veio até na tábua lá de Moisés. É o primeiro, amar. Puxa, mas eu amo a Deus. Se você ama a Deus, você tem que amar tudo aquilo que Ele faz. De todo a tua alma, de todo o teu espírito. E das coisas que Deus fez, qual que é a coisa mais importante para você amar? Você mesmo. Se nós queremos aprender a perdoar, nós temos que aprender a nos auto-perdoar. Ai, mas você não sabe o que eu fiz no passado. Nem quero. Eu chego o que eu fiz. Mas já passou. Já foi. E se eu fiz, talvez eu fiz porque deu vontade, talvez eu fiz porque foi o que eu achei que fosse melhor a fazer, talvez eu fiz por ignorância, mas se hoje eu olho e vejo que eu errei, fantástico, você já aprendeu, porque você consegue olhar para trás e identificar que foi um erro. Olha que fantástico. Isso significa que você nessa encarnação já teve um avanço fabuloso.
de olhar para trás e enxergar coisas que não foram tão legais. E que você agora vai tentar não fazer de novo. E perdoe-se. Sabe por quê? O cara lá de cima já nos perdoou há muito tempo. Tanto nos perdoou que ele não cancela o nosso mentor. Já pensaram nisso? Todo mundo tem o anjo da guarda desde que nasce até a hora que desencarna. E até quando desencarna, eles ainda levam a gente para o lado de lá e ainda ficam tendo trabalho com a gente, coitados. Eles não cancelam o cuidado que eles têm com a gente. Por quê? Por amor. Ah, mas o meu mentor não sabe perfeitamente o que você fez, inclusive o que você tinha na sua cabeça na hora para fazer o que você fez. E mesmo assim ele está confiando em você. Mesmo assim ele está do seu lado. Mesmo assim ele continua te amando. Então, lembra o que Chico falava? Eu infelizmente não posso fazer um novo começo. Mas eu posso fazer um outro fim. Esquece o passado. Daqui para... vamos fazer aqui um divisor de águas. Hoje, que dia é hoje? 1º de setembro? Olha que beleza, dia 1º. Pronto, era para ser hoje mesmo. 1º de setembro de 2023. Vida nova. Esquece, agora só que esquece assim, né? Pelo amor de Deus, não seja sem vergonha, tá? Cara de pau de uma viga. Não é para você esquecer e continuar fazendo as burradas tudo de novo, né? Porque aí também não é esquecimento, já é uma amnésia problemática. Então assim, mas assim, não se culpe. Se você no passado fez coisas que você não concorda hoje, não se culpe. Aprenda com isso e encerra este processo. Se perdoe e rompa esse ranço que fica na gente com situações que não tem como voltar. Ah, mas a pessoa fez, eu devia ter falado, já foi, passou, acabou. Eu devia ter agido, eu devia ter feito, ou eu fiz e não podia ter feito. Esquece isso. Aprendeu? Entendeu? Continua. Segue em frente. Porque muitas vezes nós ficamos atrelados a situações do passado que nos deixam tão, com a vibração tão pesada que a gente não consegue caminhar. A gente não consegue seguir em frente na nossa vida. Isso eu estou falando em relação a auto-perdão. Em relação ao outro. Como é que a gente se sente quando a gente está fixo em relação a alguma coisa que alguém fez para a gente e a gente não gosta? Como fica nosso coração? Pesado? Muito bom. Então assim, a partir do momento que eu sou capaz de olhar para mim e entender que eu falho, olhei lá atrás, vi as burradas que eu aprontei, eu falho, né? Consertou? Às vezes conserta, às vezes a gente vai meio cambaleando, né? Meio pé de pé, né? Uma vez cai, outra vez levanta, aí fala, nunca mais vou fazer isso, vira esquina, faz de novo. Porque nós estamos no planeta Terra. Somos criaturas que temos aí milhares, talvez, de encarnações no caminho da maldade. Chico também falava que talvez esta encarnação, a primeira, falava da gente, né? Como espíritas, seja a primeira encarnação tentando não fazer o mal. Não é nem fazer o bem. Porque ele falava que a gente nem bem precisa fazer. Não tem ideia do que seja fazer o bem. A gente está tentando não fazer o mal. Tá? Isso não quer dizer que a gente vai conseguir sempre. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Então, partindo do pressuposto que eu olho para mim e enxergo que eu sou cheio de limitações, eu tenho as minhas derrapadas. Por que o outro também não tem o direito de ter? E aí? Se eu olhar para mim e me respeitar e tiver auto-perdão e auto-amor, eu consigo olhar para o outro e entender. Se eu erro, o outro também erra. E vou mais além. Se você consegue
tem muita gente que tem pavor de olhar, fala tanto disso. Olhe para o seu lado sombra. Aceite o seu lado sombra. Porque todos nós temos um lado sombra. Tá bom. Então eu vou falar mais uma coisinha. E o teu lado luz? Tá numa vibe hoje em dia, em toda casa espírita tem essa coisa. Aceita o lado sombra. Tá bom, aceita o lado sombra. Mas olha que você tem um lado luz enorme. Porque não existe sombra sem luz. Apaga a luz aqui, não vai ter sombra nenhuma. Não existe. Nós temos um lado maravilhoso, luminoso, e nós temos que enxergar os dois lados. Aceite. Enxergue sim seu lado sombra. Entenda que você tem defeitos. E, a partir disso, enxerga também no outro o lado sombra, mas também enxerga o lado luz. Por que não? Tem. Né? Nós temos muito essa tendência, quando é alguém que a gente não gosta, mas não gosta mesmo, você fala, não, mas o outro tem o lado luz, nada, apagaram. Apagaram, essa luz queimou, não tem. Tem. E é filho de Deus, igualzinho a gente. E vamos continuar esse processo. Eu entendo que eu tenho as minhas dificuldades. E entendo que o outro tem as dificuldades dele. Nunca se coloque à prova em situações que você sabe que você vai perder as estribeiras. Da mesma forma, nunca exija do outro aquilo que o outro não pode te dar. A gente só pode dar aquilo que a gente já tem dentro da gente. Ai, eu queria tanto que a pessoa que está do meu lado fosse, sei lá, gentil. O cara não é gentil. Ele não aprendeu isso de infância. Ele não sabe ser dessa forma. Não exija, porque não vai ser nunca. A não ser que um dia ele tenha isso como aprendizado de vida, mas não pela nossa exigência. Nossas deficiências, as nossas limitações. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa completamente sem paciência. Meu pavio é assim, curtinho, mas eu sou espírita. Então eu tenho que aprender a ter paciência. Aí vou para a fila do supermercado sábado ao meio-dia. Eu vou ficar tentando ter paciência. Até a hora que alguém passa com o carrinho do supermercado no meu pé e eu xingo a mãe, a avó, a tia e todas as encarnações de todo mundo que está à minha volta. Para que você vai se colocar nessa situação, criatura? Não faça isso com você. Nós temos que conhecer os nossos limites e não passarmos desse limite enquanto nós não damos conta do recado. Eu sei que tem alguém da minha família que faz eu perder a paciência. Evita. Ah, mas se alguém que a espiritualidade colocou na minha vida... Pode parar. Nós temos as nossas limitações e que precisam ser respeitadas. Né? Ah, eu sei que eu não tenho condição de conversar com alguém que está muito deprimido, porque eu não faço a menor ideia do que eu vou falar e eu vou falar besteira. Não fale. Ah, mas eu preciso aprender a ser caridoso. Vai fazer caridade em outro lugar, porque você vai acabar fazendo besteira. Não faça. Não se exija aquilo que você não pode dar. Conheça os seus limites e respeite os seus limites. E também não exija do outro aquilo que ele não tem. Muitas vezes nós temos embate com as outras pessoas, porque a gente exige do outro que ele te dê algo que ele nunca vai conseguir dar, porque ele não tem. E ele não tem obrigação de ter. Né? Ah, eu gostaria muito que, sei lá, a pessoa tivesse uma outra mentalidade, mas não tem. Sabe por quê? Cada criatura é absolutamente única. E nós que somos espíritas, precisamos entender que o que nos faz hoje e agora é todo o nosso passado. Os passados de todas as outras encarnações e dos desencarnes no plano espiritual, todas essas experiências trouxeram você para o que você é agora. Nem amanhã. Amanhã você já vai ter outras experiências. É agora. Existe alguém que tenha uma experiência igual à sua no mundo? Não
Não tem. Porque vocês podem ter tido até as mesmas encarnações juntos, que é quase impossível. Mas cada um sentiu as coisas de forma absolutamente pessoal. Recebeu as situações que foram acontecendo nas encarnações de forma completamente pessoal. Então não queira que os outros pensem, sejam e ajam igual a você. As pessoas tiveram outra criação, têm outro tipo de pensamento, têm outra ideia a respeito das coisas. E a gente não pode ficar exigindo. Ou ficar se autopunindo, né? E ficar remoendo coisas com os outros relacionadas a essa exigência da gente. Não exija nem de você e nem do outro aquilo que não é possível dar. Tudo bem? E aí, o que vai acabar acontecendo? Isso que está aqui. Sabe por quê? Vou contar uma coisa para vocês que está no livro da Dona Maria Modesto Cravo, chamado Um Terço da Vida, que quando eu fiquei sabendo isso eu achei incrível. Todas as pessoas que nós encontramos na vida, né? Encontramos assim, a gente saiu um dia junto, a gente bateu um papo, a gente convive no mesmo ambiente, a gente trabalha junto, não precisa ser família, nada disso. Todas as pessoas que passam por você, a gente mantém um vínculo que na espiritualidade eles enxergam como um fio. Quando essa relação, essa inter-relação, ela é positiva, esse fio é clarinho e luminoso. E essas duas pessoas, mesmo estando uma aqui e outra no Japão, elas trocam energias positivas. Então é como da espiritualidade, quando eles enxergam a gente, eles enxergam uma grande teia de aranha entre todos os vínculos que nós fazemos uns com os outros. Quando existe um pepino, uma complicação, no meio dessa inter-relação, este fio é escuro. E as pessoas trocam energias escuras o tempo inteiro. Estas energias, elas vão diretamente no seu perispírito e atingem o seu corpo físico. Vou falar de novo. Atingem o seu corpo físico. Trazendo inclusive problemas de saúde. Que eu acho que na atual conjuntura é o menos pior de tudo. Então, a hora que você tem processo do passado, que você não perdoa, e que você fica o tempo inteiro remoendo. Imaginem, dá para trocar? Imagina em que situação está esse fio. Vocês têm ideia do nível de vibração ruim que existe entre pessoas que não se perdoam e que passam anos? E a gente sabe que tem, né? Eu sei que vocês conhecem, né? Pessoas que passam anos a fio remoendo coisas do passado e que ambas as pessoas já mudaram de ideia, já mudaram de jeito, já aprenderam coisas novas e aquilo fica parado lá. Imagina o quanto de mal isso faz no corpo físico. Então assim, liberte-se e deixa a pessoa voar. Deixa ir embora do seu padrão vibratório. Ah, mas fez isso, aquele outro. Você pode fazer um novo começo? Não. Então faça para você um novo fim. Seja feliz. Viva a sua vida. Deixa que o que o outro fez, que ele se entenda com a lei divina. Você só se complica cada vez mais, quanto mais você fica atrelado ao passado e às coisas que os outros fizeram. E nós, seres humanos, somos capazes de nos magoarmos muito. Talvez você tenha uma mágoa muito grande. Corta isso. Até hoje em dia, na medicina se sabe que mágoa causa o quê? Câncer. Por quê? Exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. É este liame escuro que vai poluindo o seu perispírito e que chega diretamente no corpo físico, enlouquecendo as nossas células. Então, viva a sua vida.
Cresça como pessoa, seja feliz e esqueça de uma vez por todas tudo aquilo que no passado te trouxe algum problema ou te trouxe alguma mágoa. Naquele livro de Humberto de Campos, para a gente terminar, tem uma frase que para mim me calou muito fundo. Ele fala assim: o perdão não é uma flor que você entrega para a pessoa que te fez mal. É um jardim que você cultiva dentro de você. Vou falar de novo. O perdão não é uma flor que você entrega para aquele que te fez mal. É o jardim que você cultiva dentro de você. Então, perdoar não é dar de si mesmo ao outro nada. É ganhar dentro de você tranquilidade, paz, boas energias e respirar fundo e seguir em frente, tentando se melhorar cada vez mais. Porque nós também precisamos de sermos perdoados 70 vezes, 7 vezes, constantemente. Deu para entender? Dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Quer tirar? Não? Também? Então tá bom. Então vamos terminar com uma prece, tá bem? Fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento agora a esses mentores tão queridos que já estão presentes aqui nesta sala. Entendendo que o nosso tratamento já começa aqui. Que somos abraçados com muito amor. Lá desde o portão da frente do Delane. Sendo trazidos pela escada com um amor imenso, com um carinho enorme. Eles escolhem até o lugar onde nós devemos sentar. E conforme nós nos sentamos nessa cadeira, é iniciado o trabalho de passe, onde eles começam a reequilibrar todos os nossos centros de força. Vamos receber esse equilíbrio. Eles vão colocando as nossas energias tranquilas, retirando da nossa cabeça todos os pensamentos que nós não precisamos ter. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre querido, porque veio aqui e nos ensinou o perdão. Nos ensinou a necessidade do amor conosco mesmo, com o outro. O amor a tudo que é divino, todas as construções do nosso Pai. Que estes mentores queridos que agora estão nos deem força, nos amparem, para que a gente cada vez mais aumente a nossa consciência, no sentido do amar a si mesmo, do perdoar-se, do entender-se, do compreender-se e de ter força cada vez mais e mais para dar um passo à frente, para acordar mais um dia, para continuar tentando e ter a certeza absoluta que no final desta encarnação olharemos para trás e saberemos que foi uma encarnação de muita luta, de muita prova, mas de muito ganho e de muito aprendizado. Que estes mentores queridos possam nos inspirar constantemente, durante toda essa semana, para que nas nossas vidas, nos nossos dias, tenhamos o contato direto com a lei do perdão, para que possamos exercitar em nós mesmos e nos outros. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Recadinhos. Nós todo mês atendemos a famílias necessitadas aqui no Delane, que são trazidas a nós pelos CRAS da cidade. Então, famílias que já passaram por assistência social, psicólogo e realmente estão necessitadas. Atualmente atendemos 45 famílias com cestas básicas, roupas,